Boa tarde a todos e a todas, boa noite, na verdade. Sejam todos muito bem-vindos a essa 12ª live com o professor Cristiano Tironi. O professor Cristiano, ele está realizando aqui com os professores do estado do Paraná uma sequência de 13 lives no total. Essa é a 12ª, semana que vem, na terça-feira, neste mesmo horário, teremos a 13ª e última live. Nessas lives, o professor Cristiano, ele está trabalhando com os descritores com o menor número de acertos aqui no Paraná nas avaliações externas. Além de trabalhar esses descritores, essas habilidades, e como trabalhar com a Matific de forma lúdica e também de forma manipulável, com materiais concretos, o professor também trabalha em relação à recomposição da aprendizagem, né? Quer dizer, os conteúdos basilares e essenciais que vão dar prosseguimento aos conteúdos que os estudantes estão vendo. Quer dizer, aquilo que talvez ficou como um desafio, que o estudante não se apropriou, algumas maneiras o professor sugere de como trabalhar isso para recompor essa aprendizagem que talvez ficou, assim, com alguma questão em aberto, né? Então, antes de passar a palavra para o professor Cristiano, eu vou fazer a apresentação dele para aqueles que estão iniciando hoje e ainda não conhecem o professor Cristiano, tá? O professor Cristiano Rodolfo Tironi, ele é graduado em matemática pela Universidade Regional de Blumenau, é mestre em ensino de ciências naturais e matemática pela Universidade Regional de Blumenau, ele está finalizando o doutorado em educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, é fundador do Laboratório de Educação Matemática Isaac Newton, onde atuou como coordenador do laboratório até o ano de 2016, e é professor voluntário de matemática, robótica e física. É membro da Rede Internacional de Escolas Criativas. Exerceu a função de secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de Massaranduba, Santa Catarina, na gestão 2017 a 2020. É professor de matemática há mais de 20 anos. Atualmente, o professor Cristiano é coordenador da Regional de Educação Jaraguá do Sul e é responsável pelos setores de formações pedagógicas e de currículo do setor de governo da plataforma de matemática Matific. Além disso, o professor trabalha com formação continuada de professores na área de tecnologias, metodologias ativas, fundamentos em matemática para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e matemática e pensamento computacional. A gente, antes de passar a palavra ali para o professor Cristiano, a gente tem a Alexandra, que é nossa consultora Matific aqui na Secretaria de Estado da Educação. Ela está interagindo com vocês ali no chat, então fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários, que ela vai estar respondendo e falando com vocês ali, tá bem? Professor Cristiano, seja muito bem-vindo a mais essa live. Deixe os professores aqui do Paraná em suas mãos. Olá, pessoal. Boa noite, Silvia. Boa noite, professores do Paraná. Boa noite, Alexandra. Boa noite a todos aí que estão nos bastidores, né, ajudando aí para que essa live aconteça. Mais uma vez é um prazer estar aqui tendo esses 50, 55 minutos, uma hora, conversando de matemática, trocando algumas ideias relacionadas à didática, à metodologia da matemática e também falando aqui, mostrando para vocês algumas dicas sobre a plataforma Matific, o quanto ela pode ajudar aí a sanar algumas dúvidas, tanto na recomposição como no desenvolvimento dos descritores do site. Vou compartilhar minha tela, só um momento. Estão vendo aí certinho, Silvia? Estamos sim, professor. Está carregando a tua apresentação. Tá, beleza. Não sei se a minha internet hoje está um pouco lenta aqui, né? Final de ano, né, Silvia? Está cansada já? Até a internet, né, professor? Até a internet está cansada, né, pessoal? Eu sempre falo aqui para o pessoal que o nosso trabalho como professor, né, o nosso psicológico é muito, a gente utiliza muito, né? Nosso cognitivo, enfim, e isso a gente precisa aí, volta e meia, repor as energias, né? Bora lá, então? Agora foi? Isso, agora foi, professor, tá certinho. Então eu peço aí, se por acaso tiver qualquer delay aí, atraso, é porque a internet hoje aqui não... Acredito que está cansada, vamos colocar assim. Bom, então vamos lá.
Qual que é a nossa ideia aqui hoje, então? A gente vai fazer uma breve revisão da live 11, bem breve, né? E depois a gente vai explorar alguns descritores, certo? Nessas últimas duas lives, essa daqui que é a penúltima e a última de semana que vem, eu estou fazendo aqui não como se fosse uma revisão, mas trazendo aqui os descritores que tiveram maior dificuldade ou com desempenho menor lá na prova Paraná, né? E aí eu pensei assim, como é que a gente pode trabalhar esses escritores de uma forma bem lúdica, bem visual, né? E aí me veio de primeira, assim, a questão das malhas quadriculadas. Então, o que eu vou trabalhar aqui hoje são descritores que os estudantes tiveram bastante dificuldade, certo? E eu vou trabalhar esses descritores, o D1, o D11, o D12, 2 e o D24 e 26, eu vou trabalhar usando malhas quadriculadas, tá bom? Então, o foco da live de hoje é explorar esses descritores usando malhas quadriculadas. E descritores esses que tiveram desempenho não tão bom, ou seja, abaixo de 60%, né? Bom, eu sempre falo isso e eu volto a insistir que recomposição e recuperação são duas coisas diferentes. Recompor é muito mais que apenas recuperar, né? E quando a gente fala em recomposição, a gente fala em várias estratégias. E quais são essas estratégias? A gente tem que adaptar o currículo, ou seja, a gente tem que ver dentro daquilo tudo de habilidade que a gente tem que trabalhar com o estudante, quais delas são essenciais e que não podem faltar para que o meu aluno chegue naquele objetivo, certo? Ou naquele desenvolvimento daquela habilidade. Então, assim, eu tenho que adaptar o meu currículo, eu preciso também fazer isso num tempo adaptado, né? Porque eu não consigo, dentro do tempo que eu tenho, da carga horária que se tem, né, trabalhar tudo isso. Então, eu preciso também ter um foco no meu tempo, eu preciso ver quanto tempo eu vou colocar para determinadas ações, enfim. Eu preciso adaptar minha prática pedagógica. Uma forma de adaptar a prática pedagógica é usar uma ferramenta como a Matific, usar ferramentas analógicas como a gente vem sugerindo, como a própria malha quadriculada, o geoplano, que a gente indicou em outras aulas, né? Enfim, né? Precisa se fazer uma adaptação para que a gente possa ter uma prática pedagógica muito mais alinhada com aquilo que a gente quer realmente seguir e obter, né? E claro, aí tem que se fazer uma coisa que é difícil fazer ela no papel apenas, é difícil fazer sem auxílio de tecnologia digital, que é a avaliação diagnóstica de forma imediata. A avaliação diagnóstica é essa toda semana, toda aula. Tem como fazer? Se você usar ferramentas com tecnologia, sim, tecnologia digital, né? Senão fica realmente no papel muito complexo fazer isso. Então, vocês podem utilizar a plataforma Matific. Lá nos relatórios, vocês têm vários relatórios onde traz para o professor o desempenho do estudante, como esse estudante está desenvolvendo essa habilidade ao longo do ano e assim vai. Então, vocês podem fazer isso. Formação docente é o que vocês estão tendo aqui, a gente está tendo momentos formativos, e aí vocês precisam também adaptar o material didático, né? Olha, eu vou utilizar o Geoplano, porque ele é muito mais efetivo nessa parte, eu vou utilizar o papel, vou utilizar o material dourado nesse ponto, enfim, eu vou adaptando esse material. Olha quanta coisa eu falei. Tudo isso tem a ver com quem? Com recomposição de aprendizagem, certo? Bom, então, é muito mais amplo do que só recuperar, né? Recomposição de aprendizagem envolve muita coisa, né, gente? Bom, não custa falar, né? Como a Silvia sempre diz, né? Para quem está chegando a primeira vez, está vendo a gente aí, né? Esse curso ele é voltado para os professores do quinto ano. Eu sei que tem os professores do quarto também que estão assistindo, enfim, mas ele é voltado para o quinto ano, né? Ali dos municípios do estado do Paraná que fazem parte desse projeto aí, certo? Desenvolvido pelo estado, né? Bom, qual que é a ideia aqui, né, das nossas lives? É trabalhar a questão da metodologia e também da teoria. A gente fala, sim, de teoria, mas a gente fala muito de metodologia, a gente fala muito de didática. Por quê? Porque não basta apenas saber o fundamento, a gente precisa saber como ensinar, né, ou como a gente chega lá, ou como a gente pode trabalhar, certo? Então, a gente procura, dentro da nossa conversa aqui, desse intervalo de uma hora, falar um pouco também sobre metodologia, sobre didática, e tudo isso a gente faz sobre uma perspectiva, sobre um guarda-chuva
onde o nosso olhar é voltado para a habilidade sendo desenvolvida no formato em espiral. E por que em espiral? Porque a nossa base, os nossos documentos de diretrizes trabalham muito bem ou nos indicam que nós devemos trabalhar esse desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências e dos descritores, que é o nosso caso aqui, em forma em espiral. Então a gente faz tudo isso, né? Trabalha, fala sobre metodologia, fala sobre didática, fala sobre fundamentos da matemática, numa perspectiva em espiral, numa lógica em espiral, e temos a ajuda também dos jogos gamificados da plataforma para fazer isso. Tudo bem? Bom, as lives são feitas pelo canal do YouTube, né? E hoje a gente está na penúltima live, né? Então, semana que vem a gente fecha. Semana que vem a Silvia vai fazer uma festa para nós, né, Silvia? Então, né? A gente não consegue fazer um encerramento, né, Silvia? Vai ser um encerramento online, né? Mas, assim, está sendo bem prazeroso, a gente está gostando, né, do projeto que a gente está desenvolvendo. Eu já agradeço de antemão aí os comentários. Vocês são fantásticos ainda, né? O pessoal do Paraná é muito gente boa, certo? Bom, e aí semana que vem então a gente fecha, né? Bom, toda live eu falo, mas estão aqui os descritores que a gente trabalhou, os 28, praticamente nós somos de todos, mas nós focamos bastante naqueles que estão com um rendimento abaixo de 60%, certo? Hoje eu vou focar muito nesses descritores que nas 3 edições da Prova Paraná tiveram baixo rendimento, nas 3 edições, e eles são descritores que eu vou utilizar, ou que eu vou relacioná-los com malha quadriculada. Então, assim, professor Cristiano, eu quero fazer aqui uma revisão para o SAEB, eu quero dar algumas dicas, né, para o SAEB. Então, pega lá um papel quadriculado, pega lá o geoplano, e você consegue trabalhar tudo que eu vou falar aqui agora utilizando esse material aí, certo? Bom, então, o que a gente falou na live passada? A gente falou bastante sobre medidas, grandezas e medidas. Então, para quem quiser se aprofundar nisso, nas últimas 2 lives nós falamos sobre o que é medir, certo? Formas de medir e exercícios sobre medida. Nós trabalhamos o descritor 8, o descritor 9, descritores esses que tiveram também em 2 edições um rendimento bem baixo na Prova Paraná, né? Então, assim, sugiro aí assistir as lives passadas, as últimas 2 passadas, principalmente, que vai se trazer bastante questão de medidas lá, né? E aí, eu gosto sempre de trabalhar esse slide aqui, que quando eu falo de medidas, né, só para a gente sintetizar o que a gente discutiu nos últimos 2 encontros, principalmente na live passada, o que é ter senso de medida, né? É uma habilidade que ela precisa ser desenvolvida na escola e ela se relaciona com o saber, com o que se mede e como se mede. Então, assim, professor Cristiano, como é que eu faço para saber se o meu estudante está tendo senso de medida ou está desenvolvendo essa habilidade de senso de medida? Tem algumas dicas aí, professor Cristiano, que eu posso utilizar? Sim, tem, né? Eu vou colocar aqui, né? Então, primeiro tem que compreender que medir é comparar. Quando tu mede alguma coisa, tu compara. Então, esse é o primeiro ponto. O estudante fala assim, olha, eu vou comparar essa régua de 1 metro com essa parede. Eu estou comparando quantas vezes a régua de 1 metro, essa de madeira que a gente tem, eu consigo colocar dentro dessa parede. Então, eu estou comparando, né? Depois que tu tens essa ideia de que medir é comparar, tu tem que escolher, eu vou medir, tu tem que escolher uma unidade apropriada para fazer essa medida. Por exemplo, eu não vou medir o tamanho de uma parede, né, ou o tamanho da quadra esportiva da escola usando apenas a polegada, porque não é uma medida muito apropriada. Além de ser uma medida, o tamanho dela, eu gostaria aí de utilizar uma trena, que é muito maior. Então, assim, essa questão de saber qual unidade tu vai escolher, qual é o tamanho dessa unidade de medida, tudo isso também faz parte dessa habilidade de medir, que é saber, não, esse estudante tem lógica, esse estudante realmente ele tem senso de medida. Então, isso tu consegue perceber no dia a dia com o estudante, certo? Bom, outra coisa também, então, aqui é compreender para que serve um instrumento de medida, ou seja, para que serve uma régua, para que serve um termômetro, para que serve, enfim, né, uma balança, e aí vai, né? E o último, entender
entender como fazer uma estimativa de medida, certo? Isso aí também são coisas que a gente consegue perceber. Eu consigo passar nessa porta, eu consigo passar debaixo da mesa, eu consigo estacionar bem um carro, enfim, tudo isso faz parte disso. Eles têm, e a gente usa muito essa questão de estimativa de medida frequentemente no nosso dia a dia, tá? Então, assim, ó, são algumas dicas que eu estou trazendo aqui para fechar essa parte de medida, do que é medir e como um estudante ele pode ir desenvolvendo o senso de medida ao longo do tempo. Tudo bem? Avançamos? Bom, agora eu vou falar sobre a nossa live de hoje, né? Então, fiz até agora um resgate aí do que a gente viu na live passada. Nós vamos explorar os descritores por meio de malhas quadriculadas, né? Então, a gente vai usar muito aqui como pano de fundo, né, as malhas quadriculadas. E a minha ideia é trabalhar esses 6 descritores aqui hoje, tá bom? E são descritores que tiveram um rendimento não tão bom lá na Prova Paraná, nas 3 edições, tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro deles, vou trazer aqui de cara, eu acredito que vocês já devem ter até quase jogado isso aqui com os estudantes, né? Vamos ver se a plataforma vai, eu estou com a internet hoje não tão boa aqui, ela vai me dar um retorno, deixa eu acessar aqui. Qualquer coisa tu me chama a atenção aí, tá bom? Até agora tá tudo certo, né? Tudo certo, professor. Tudo certo, nada resolvido, né, Silvia? Vamos lá, então. Eu falo isso para os meus alunos, tá tudo certo? Tudo certo, professor, mas nada resolvido, né? Então tá bom. Então vamos lá. Esse é um jogo que é o descritor 1, né? E qual que é a ideia desse jogo aqui? É a localização, né? Então, olha só. Esse jogo, além dele trazer direção, localização, ele traz também medidas, ó, né? Ele mostra aqui que eu tenho 50 e 25, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que chegar, vamos ver se eu entendi aqui. Eu tenho uma pizza para a residência no C3. Aonde está o C3, né? Então, eu tenho que colocar o C está aqui em cima e o 3 está aqui. C3. Então, quando eu falo C3, eu tenho que estar localizando que ele está na quadra C3. O que eu vou fazer? Se eu avançar 50, ó, eu vou chegar aqui, né? Eu vou avançar metade ainda, que é 25, então avança mais 25. Depois eu vou ter que virar à direita e vou ter que avançar mais 25. Vamos ver se eu tenho lógica o meu percurso? Isso. Olha que legal, legal esse jogo, né? Eu gosto muito dele, porque ele trabalha medidas, ele trabalha direção, né? Muito bacana. Agora, onde que eu vou ter que colocar aqui? Eu vou ter que colocar uma pizza para a residência no A3. Aonde está o A3? O A está lá em cima e o 3 está aqui, né? Então, eu vou ter que colocar aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu vou 50, mais 50, mais 50. Eu viro à direita, aí eu vou mais 25, eu viro à esquerda e vou mais 25. Isso não é tão fácil, né? Então eu tenho que ir contando, ó. E vocês estão vendo que tem uma malha quadriculada, né? Tem uma malha, daria para fazer o quê? Daria para pegar o papel quadriculado e fazer isso também no papel, sabe? Vamos ver se vai dar certo. Vamos clicar aqui. Ó, foi 50, depois ele foi mais 50, virou à direita, depois ele virou à esquerda e foi mais 25. Show de bola. Legal, né, gente? Então, esse é um jogo que vocês conseguem trabalhar o quê? Localização, deslocamento aqui e também medidas, né? Então, isso aqui tem que levar onde? Para o C2. O C2 está aqui em cima. Ó. Agora aqui, ó, o que eu faço? Eu já viro à direita, né? Aí eu vou 50, viro à esquerda, vou 50, viro à direita, vou 25, viro à esquerda e vou mais 25. Eu fui meio rápido dessa vez, mas eu acertei. Ó, e vai do lado mostrando se eu acerto. Ó. É muito legal isso aqui, gente.
Foi. Então tá, né? Esse é um ótimo jogo para se trabalhar, beleza? Deixa eu fechar aqui, senão a gente só fica jogando ele. Vamos avançar. Agora, também eu consigo trabalhar o quê? Eu gosto muito disso aqui, ó. Isso aqui foi até de um livro que eu retirei, que é Simulados para o Cérebro, ó. Tá? Então, assim, ó. Não trabalhe só o digital, procure também ter um equilíbrio aqui, ó. Então, eu coloquei aqui uma figura, pode dizer que eu adaptei ela, né? Eu coloquei orientações aqui. Aqui eu tenho um croquis onde eu tenho uma área pintada, né? Aqui eu tenho um menino aqui, ó. Aqui eu tenho um círculo, aqui eu tenho um triângulo, um quadradinho e um X aqui, certo? O que eu quero aqui? Quais as coordenadas do menino? O menino está onde? O menino está onde? No 5C. Ele está aqui, ó, no 5C. Então, o menino no 5C. O quadrado, ele está onde? Ele está no 16. Vou até. Opa, 16i. Então, no 16i. O círculo está onde? Ó? Está aqui na coluna do 5, e aqui está no I, então está no 5I, e o triângulo está onde? Está no 10F. Então, né, é uma atividade também bacana para ser feita aí com os estudantes. Ó, aqui no papel, de forma analógica, né? Bom, aqui uma outra pergunta agora. Quais podem ser as coordenadas para o menino sair da sua posição? O menino está aqui no 5C, ele tem que sair dessa posição aqui, ó, 5C, e ele tem que chegar até aqui no X aqui, ó. Quais são as coordenadas, né? Ele pode vir para frente aqui, 3 casinhas, ele pode virar à esquerda, e mais 2 casinhas, aí ele vira à direita, vai mais 3 casinhas, né? Ou vai até o final aqui, vira à direita e desce aqui, certo? Então, esse é um trajeto que ele pode fazer. Ou ele podia ter vindo, feito isso aqui, enfim. Tem vários caminhos que ele podia estar fazendo aqui, certo? Então, assim, ó, isso aqui é bacana também, e a gente trabalha com o quê? Com a malha quadriculada, né? Eu sempre falo bastante para vocês, né? Explorar o papel quadriculado. Explorar a malha quadriculada, certo? Avançamos. Agora aqui vou falar um pouquinho sobre quadriláteros, tá? Que são o quê? São figuras de 4 lados, polígonos de 4 lados, né? Isso aqui a gente falou bastante nos encontros passados, né? Bom, como é que eu classifico, ó, tô falando do D4 aqui, ó. Como é que eu classifico as figuras que têm 4 lados? Paralelogramas, que eu tenho o quê? Lembra? Eu tenho, ó, um parzinho aqui direta, e outro parzinho aqui direto, o quê? Que não vão se encontrar, né? Então, isso aqui é um paralelogramo. Aí eu tenho esse daqui, ó. Esse aqui é o trapézio, porque ele se encontra aqui em cima. E esse aqui é um qualquer, porque ele vai se encontrar em todas as direções, certo? Não tem nenhum par de retas paralelas. Eu estou sendo bem breve em falar isso, mas aí na live, se não me engano, live 7 ou 8, a gente falou bastante sobre isso daqui, tá bom? É só assistir aí, depois o pessoal da secretaria vai deixar todas as lives disponibilizadas, né? Vocês podem ir e voltar a hora que quiserem, tá bom? Mas por que eu estou trazendo esses 3 tipos de figuras de 4 lados aqui? Porque eu quero trabalhar isso aqui depois, aonde? No papel quadriculado, certo? E isso aqui, esse descritor 4 também teve um rendimento não tão satisfatório lá, né? Certo? Então, deixa eu avançar aqui. Aí tem a história do quadrado, né? Que o quadrado ele tem um pouco do retângulo e tem um pouco do losango, né? A gente também falou isso. Enfim, né? E aí, só para a gente revisitar esse texto, um retângulo tem o quê? Para ser um retângulo tem que ter o quê? Isso aqui, ó. Esses 4 ângulos de 90 graus aqui. Então, para ser um retângulo, tem que ter 4 lados e 4 ângulos de 90 graus. Também já falamos. E para ser um losango, professor, para ser um losango tem que ter todos os ladinhos aqui, ó, com a mesma medida, né? Então, eu preciso saber se uma figura de 4 lados é um losango. O que é que tu faz? Tu olha se tem todos os 4 lados com a mesma medida. E como é que eu sei que é um quadrado, professor Cristiano? Aí tu tem que olhar 2 coisas. Tu tem que olhar se tem os 4 ângulos de 90 graus, aqui, ó, se tem os 4 ângulos de 90 graus, e ainda tu tem que observar se tem o que aqui, se tem os 4 lados com a mesma medida. Se tem os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos com 90 graus, ele é um quadrado. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou agora brincar um pouco disso na malha quadriculada, né? Então, aqui, ó, antes disso,
só trazendo para vocês os triângulos, né? Como é que eu classifico os triângulos, né? Eu posso olhar eles pelos lados, então assim, professor, eu encontrei um triângulo que tem 3 lados iguais, como é que eu chamo ele? De equilátero. E se tem 2 lados iguais, professor, como é que eu chamo ele? Isósceles. E se todos os lados do triângulo, professor, for diferente, como é que eu chamo ele? Escaleno. Então, eu chamei de equilátero, de isósceles e escaleno, tá vendo? 3 indicações aí para vocês colocar o nome nos filhos, equilátero, isósceles e escaleno, certo? Você pode fazer isso, você pode dar esse nome para os triângulos se tu olhar para os lados, para a medida dos lados. Mas eu não quero olhar para a medida dos lados, eu quero olhar para os ângulos. Aí tu tem que vir para cá, ó. Aí tu tem que chamar assim, ó, o retângulo, se ele tiver isso aqui, ó, um ângulo de 90 graus, o acutângulo, se todos os ângulos dentro são menores que 90 graus, entre 0 e 90, e se por acaso ele tiver um ângulo maior que 90, tu chama ele de obtusângulo. O que é importante para nós é esse aqui, ó, o retângulo, certo? Tudo bem? Avançando, e aí eu não posso deixar jamais, se eu estou falando de malha quadriculada, de trazer aqui o geoplano, né? Então, com o geoplano, usando borrachinhas aqui, vocês conseguem fazer muita coisa, certo? Bom, e aí eu vou trazer, olha só, eu não falei, não acabei de dizer que eu ia trazer exercício com malha quadriculada, isso aqui também é de um banco de questão, ó. É de uma prova do SAEB, né? O que ele diz aqui, ó? Indica o número do polígono que não possui lados perpendiculares, né? O que são lados perpendiculares, né? São lados que se encontram, né? Então ele não pode possuir lado que se encontra. Então vamos ver, né? O que eu tenho aqui, ó? O que são perpendiculares? Ó? Esse daqui me parece que é perpendicular. Ó. Ó, o que é perpendicular aqui, né? Será que vai se encontrar? Ó, tem aqui, ó, olha aqui em cima, se encontrou. Né? Esse aqui não vai se encontrar, né? Ó, esses lados não vão se encontrar. Esse aqui concordo também, não vai se encontrar. E nem aqui vai se encontrar, né? Certo? Só tem um que se encontra, né? Qual é aquele que se encontra? É o 2, né? Certo? Então, assim, ó, novamente no quadriculado aqui, né? Tudo bem? Agora, esse jogo aqui, ó, eu gosto bastante dele. Como eu disse, dentro da Matific tem alguns jogos que são favoritos. Minha lista de jogos favoritos. Esse daqui é um jogo favorito também que eu tenho, ó. É um jogo que o estudante tem que saber dos conceitos, senão ele não consegue jogar, tá? É relacionado ao D4. Vamos lá. Vou jogar com vocês. Deixa eu clicar aqui. Vamos ter que desenhar. Aí vocês podem escolher na hora do jogo se vocês querem falar de forma dele ou se vocês querem falar das propriedades dele. Vou escolher forma primeiro. Ó, ele quer que eu monte um quadrilátero. Tá, Pop, já entendi. Quero que monte um quadrilátero e um par de lados paralelos de comprimentos diferentes. Então, eu tenho que montar uma figura de 4 lados e um par tem que ser com um comprimento diferente. Vamos lá. Ó, o que eu falei? O que eu disse? Malha quadriculada. Então, vamos lá. Vamos ver. Entendi. Olha aqui, ó. Vou clicar aqui um pedaço e o outro eu vou fazer aqui, ó. Daqui até aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Vem comigo aqui. É uma figura de 4 lados? É. Os lados que são paralelos, né? Eles têm tamanhos diferentes. Ó, de baixo aqui tem 3, ó. 3 pedacinhos. De cima tem mais. Vou enviar o desenho. Isso. Próximo. Trapézio, né? Ó, vou pegar propriedades agora, tá? Propriedades. Mas se tu não sabe quais são as propriedades, tu não vai conseguir entender. Então, por isso que tem muita teoria, né? Vai lá e joga aquele jogo. Não, tem teoria por trás do jogo, e muita, né? O que tem que fazer aqui? Um triângulo retângulo que também é isósceles. Ai. Bom, triângulo retângulo, um triângulo que tem 90 graus.
e isósceles têm dois lados iguais. Então, vamos lá. Ó, eu vou clicar um ponto aqui. Ó, quantos que deu aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer aqui também com 4. Ó. Vê se fecha. Ó. Tem dois lados iguais aqui. Ó. Esse lado aqui é igual a esse daqui. Tem um ângulo de 90 graus? Tem. Então ele é o quê? Se ele tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo. E se ele tem dois ladinhos com a mesma medida, ele é chamado de isósceles. Vamos ver? Isso. Vocês estão vendo que toda a teoria que eu falei antes nos slides estão aparecendo aqui no jogo? Então, se você não trabalhar com o estudante da teoria, pro, mas eu não sei, esse jogo é muito chato, pro. Eu não sei. Claro que ele é chato. Então, assim, ó, vai lá, joga um joguinho, né? O jogo, quando ele tem uma intencionalidade pedagógica, que é isso aqui é um jogo com muita intencionalidade, mas muita. Tem muita intenção aqui dentro, né? Ele é muito rico pedagogicamente. Por isso que eu disse que ele era um dos meus favoritos também. Vou fazer mais uma aqui, ó. Vou clicar aqui em forma agora. Ó, ele quer que eu faça um losango e tem que ter um ângulo reto, né? Um losango é o que, professor? Olha, um losango ele tem que ter todos os lados com a mesma medida. E tem que ter um ângulo reto, professor? Uhum. O ângulo reto é o quê? 90 graus, né? Então vamos lá. Posso fazer um quadradinho? Posso, né? Lembrando que o quadrado é o que também? Todo quadrado é um losango, né? Lembra do pai e do filho? Ó. Esse jogo aqui, sinceramente, pessoal, ele trabalha muita teoria, muita mesmo. Vou fazer mais uma aqui, para fechar. O que ele vai pedir aqui? Me ajuda. Olha só. Eu preciso fazer uma figura de 4 lados que tenha exatamente 4 ângulos de 90 graus. Não pode ter nem mais nem menos. Tem como fazer isso? Ó, tem que ter 3 ângulos. Não tem como fazer, porque o quarto também vai ser 90 graus. Eu vou colocar aqui, é impossível. Ó, e ele coloca aqui, ó. Correto. É impossível porque se houver 3 ângulos retos, que é os 3 azuis mais fortes ali, ó, então o quarto ângulo também tem que ser reto, porque, né, 90 mais 90, 90 mais 90 dá 360. Então, é um jogo aqui que eu sugiro para trabalhar essa questão de propriedades bem importante, tá? Então, tá nos meus favoritos esse jogo aí. Bom, mas como vocês sabem, né, eu gosto muito de trabalhar também no papel, no analógico, né? Então, aqui eu já vou trabalhar com vocês agora o D12, ó. Aqui eu tenho uma figura, né? Eu quero saber qual é a área ocupada pela parte de verde, ó. E cada quadradinho desse está me dizendo aqui que é de 100%, né? Então, se é por 100%, quanto que dá cada um aqui? 100% dá 10 mil metros. 10 mil metros o quê? Quadrados, né? Como é que eu cheguei a 10 mil metros quadrados? Eu fiz 100 vezes 100, né? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Quantos quadradinhos tem aqui? Vamos fazer a conta aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui, vamos fazer a conta aqui. Tem 2 aqui e 5 aqui, né? É isso? 2 vezes 5 dá 10. 10, 11, 12, 13, 14. Então, é 14 quadradinhos vezes 10 mil. Porque cada quadradinho dá 10 mil metros quadrados. Isso dá quanto? Isso dá 14 aqui, mais um zero, dá 140 mil metros quadrados de tera aqui. Tera para mais de metro. Certo? Então, ó, aqui é calcular a área, né? Calcular a área, tudo que está aqui dentro, né? Certo? Agora, eu poderia também, fui para a próxima, eu vou falar do D11. O D11 é o quê? É calcular o contorno. Então, o descritor 11 tem a ver com contorno, e contorno tem a ver com quem? Com perímetro. Como é que tu faz para calcular perímetro? Tu vai medindo os lados. Aqui tem 100, 200, 300. Então, aqui tem 300 metros. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 500 metros.
Lembrando que cada quadra dessa é 100, 500 metros. Aqui também vai ser 300 o quê? 300 metros. Esse pedaço aqui vai ser 200 metros. Aí esse aqui também vai ser 200 metros, concorda comigo? 200 metros. Esse pedaço aqui, 100. Esse aqui, 100. E esse aqui, 100, né? É isso? Quanto que dá aqui? Deixa eu ver. 200. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Ó, esses dois aqui dá 500, mais 500 dá 1.000, 1.500, 1.600, 700, 800. 1.800 o quê? Metros. Lembrando que aqui não vai o quadrado, porque eu estou falando de perímetro, né? Então, assim, ó, pega o papel quadriculado e trabalha bastante o que tem dentro da figura e o contorno. Dentro é o descritor 12, que é a área, e o contorno é o descritor 11, né? Bom, professor, beleza, tudo bem, mas tem algum jogo que tu indica para trabalhar o perímetro e a área? Tem alguns. Eu procurei pegar um diferente hoje aqui, ó. Esse aqui, ó, é um jogo que trabalha esses dois descritores aqui, ó. Certo? Deixa eu clicar nele aqui para mostrar para vocês. Ver se ele vai abrir aqui, só um momento. Esse jogo aqui, como é que eu faço? Deixa eu só... Eu não linkei ele aqui, deixa eu dar uma clique. Vamos lá. Esse jogo aqui, ele faz parte do descritor O12 aqui, tá vendo? Descritor 12 do matriz de referência. Como é que eu faço? Vamos lá, venho aqui, atividades, encontrar atividades. Deixo aqui, ó, no currículo que o SAEB, quinto ano. Venho aqui, espaço e forma. Aqui vai ter o 5. Grandeza e medidas, o 12. Eu clico aqui no 12, ó, e aqui eu encontro o jogo que eu quero, tá vendo? Então, até bom porque a gente já consegue ver aqui como é que a gente encontra, ó. O que é legal esse jogo aqui? Tu vai calcular o perímetro, tu vai calcular a área, né? Mas tu já vai fazer o quê? Usar instrumento de medida, ó. Olha aqui, ó. Mede aqui, ó. Quanto deu? 4. Tá em centímetros ou tá em metros? Está em metro, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. O que ele pede aí? Quantos metros de cerca você vai precisar para cercar o parque? Ah, o parque inteiro. Então vamos lá. Quanto que deu aqui? 18. 18 aqui. 18 lá em cima. Deixa eu virar a régua aqui, ver se vai. Tô que nem uma bússola perdida aqui, ó, Silva. Aqui, ó. Quanto que vai dar aqui? 10 mais 10. Dá quanto isso aqui? Vamos lá. 18 mais 18 dá 36, né? 10 mais 10 dá 20, dá 56 metros. Preciso de 56 metros, vamos ver? Então, isso aqui é um bom exercício para trabalhar o que é perímetro, área, né? Ó, isso aí, ó. Olha que legal. E aí ele pede aqui, agora se eu quiser calcular o canteiro de flores, né? Quantos metros que eu vou precisar para cercar esse canteiro aqui, ó? E aí vai ter que medir aqui, ó. 4 mais 4 dá quanto? Dá 8. Mais 4 aqui é um quadrado. Dá 16, né? Então, é um jogo bem interessante, gente, porque já usa instrumentos de medida, né? Tá vendo? Ó. Agora, o que ele pede aqui, ó? Para solicitar adubo para o canteiro de flores, determina a área. Ele quer saber o que tem dentro. 4 vezes 4, né? Quanto vai dar o que está dentro? 16, né? Isso, 16 metros quadrados, certo? E assim vai. Então, esse é um jogo bem interessante, porque ele trabalha área, trabalha perímetro e trabalha o que também aqui? Unidades de medida, ó. Certo? Já tem algo a mais aqui, né? Muito bem. Deixa eu avançar aqui. E aí, um outro jogo aqui também, ó. Esse aqui tem a ver com o quê, ó? Deixa eu só jogar isso aqui para fora. Deixa eu abrir aqui. Ó, isso aqui, observe os terrenos abaixo, depois responda. Qual é a área da parte amarela aí, né? E da parte vermelha? Então, aqui eu posso vir aqui, novamente usar o quadriculado. Tem quantos aqui, ó, de amarelo? Tem 4,
certo? 4 quadradinhos, e aqui tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40, né? Aqui vai dar 40, é a área que ele quer? 40, vamos supor que é centímetros quadrados. Pode ser. Cada unidade dessa aqui vale 1 centímetro. Eu deixo anotado aqui 1 centímetro, né? E a vermelha aqui é 10 aqui, mais 10 aqui, dá 20. De vermelha tem 20. 20 centímetros quadradinhos, né? E aí eu pergunto, em quantas vezes a área amarela é maior que a vermelha? Em 2 vezes, né? Se eu fizer 2 vezes 20, dá 40, né? Ou seja, tem 2 vezes mais, o dobro de área, né? Então, são exercícios que vocês podem usar a malha quadriculada, que é perfeitamente fácil de fazer isso daqui, né? Agora, para a gente estar se dirigindo ao final aqui, certo? Isso aqui é um outro jogo que eu gosto bastante também, tá? E os alunos têm bastante dificuldade nisso aqui, tá? Para ser bem sincero, se não mostrar com calma, isso aqui os estudantes não entendem, tá? Eu vou até fazer de novo, é até um jogo que eu trabalhei bastante, ele, Silvia, e se eu não me engano foi na live 8, tá? 8 ou 9, que eu trabalhei bastante o descritor 5, que é a forma de ampliar a figura, tá? Isso aqui é uma coisa que merece atenção. Então ele tem novamente, né? Malha quadriculada, né? Eu vou ter que desenhar uma forma semelhante à mostrada. Os lados têm que ser 2 vezes, né? Então eu vou ter que ampliar. Ó. Se aqui tem 3, eu vou ter que. Vamos lá. Vamos lá. Coloquei aqui quantos tem que ser? 3. Ó. Vê se tá certo. Eu dobrei aqui, né? E aqui eu vou dobrar também. Então, se eu dobrar, vai dar aqui. Ó. Vê se faz sentido. Olhem bem o que acontece com as 2 figuras, a de laranja e de vermelho. Quanto que tem de contorno da vermelha aqui, ao redor? Deixa eu ver, tem 3 aqui, né? Com 2 aqui, com mais 3 e com 2, certo? Então, 3 mais 2 dá 5. Tem 10 de contorno, né? Concorda comigo? 10 de perímetro. Eu dobrei a figura laranja é o dobro. Olha o que acontece com o perímetro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui dá 10. 4 com 6, 10, 20. Vocês estão vendo que o contorno também dobrou? Então, vai uma frase aí importante. Se tu tem uma figura, se tu tem um polígono e tu dobra ele, o contorno também dobra. Tu tem uma figura e tu triplica, o contorno também triplica. Tá? Então, isso aqui é uma coisa bem... Tem que mostrar no desenho, senão fica difícil, tá? Beleza? E assim vai. Né? Então, então agora eu teria que fazer 3 vezes mais aqui, certo? Se eu fizer 3 vezes mais isso, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Vamos fazer? Aqui dá 3, né? Então dá 9, né? 3, 6, 9. Ó. É isso, né? Tem que fazer 3 vezes o comprimento da forma original. Quanto que dá aqui? Dá 4, 4, 8, 12. Vamos ver se vai dar um bem grande, né? Olha que grandona que deu aí. Né? O que aconteceu? Eu fiz 3 vezes mais. Então, vai dar 3 aqui, 4 aqui, certo? 4 com 3 dá 7, dá 14 de contorno aqui, ó. Se eu passar 14. Aqui tem que dar quanto essa figura aqui, né? Quanto que tem que dar essa figura grandona aqui, ó? Bom, se aqui deu 14, e essa é 3 vezes mais, eu tenho que fazer 3 vezes 14. 3 vezes 14 dá quanto, né? 42, vamos ver se fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9 e aqui tem 12, né? 12 mais 9 dá 21. 12 mais 9 dá 21. 21 mais 21, 42. Tá? Então, tem essa relação com o perímetro, né? Tá bom? É isso. E agora, para fechar, eu deixei aqui, para fechar, os últimos escritores. Eu vou trabalhar aqui porcentagem, Silvia, na malha quadriculada, que eu acho uma boa ideia, tá? E trabalhar também formas de representar uma fração, né? Que aqui eu vou usar a geometria, né?
E aí eu já tinha apresentado para vocês o geoplano digital, né? Eu vou trabalhar dessa forma aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma figura. Vou construir uma figura aqui. Sei lá. Essa figura que eu estou construindo aqui é um retângulo, né? E aí, esse retângulo, eu posso botar as borrachinhas assim, ó. Eu acho que é interessante colocar várias borrachinhas nele, ó, porque eu quero destacar aqui. Ó. Então, vamos lá. Primeiro, qual que é a área dessa figura aqui? A área que tem dentro aqui, né? E aí eu posso pintar, né? Ó, tem um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6, 7, 8, 9, 10. Então, a área disso aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 6, 12, né? Então, a área vai dar 12, né? Então, a área é isso? 12. 12 o quê? 12 centímetros quadrados. Agora, se eu calcular o perímetro é o quê? É o contorno, né? Então, tem 4 aqui, né? 4 aqui, 3 aqui. Dá 7 com mais 4, 11 com mais 4, 14, né? Eu tenho 14 o quê? Centímetros. Agora, o que eu quero explorar aqui? Eu posso pintar isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu escolho uma outra cor. Eu posso pintar isso aqui, ó, e dizer o seguinte: qual é a fração, ou seja, qual é a parte da minha figura que está pintada de amarelo? Concordo que é o quê? É 50%, né? Então, vejam só. Nós temos que trabalhar o quê com os estudantes aqui até o quinto ano? 50% e o 25%, por exemplo, o 75%. Né? Então, assim, eu posso fazer isso, né? E isso é a mesma coisa que dividir a figura, né? Em quantas partes aqui? Eu dividi em 12 partes, né? É isso? E eu pintei 6, né, Silvio? 6 dividido por 12 é a mesma coisa que metade, né? Então, isso é a mesma coisa que 6 dozeavos, e isso é a mesma coisa que, se eu fosse simplificar, 1/2, né? Isso sendo um pouco mais chato, isso aqui é a mesma coisa que 0,5, né? A metade. Então, vejam só, eu estou mostrando para vocês aqui coisas básicas no papel quadriculado. Ó. Mostrem que metade é a mesma coisa que 1/2, que é a mesma coisa que 6 de 12, né? E assim vai, né? Isso é bem interessante mesmo, né? Deixa eu fazer uma outra aqui para vocês. Deixa eu clicar aqui. Ó, tem várias formas de fazer isso, né? Eu posso, por exemplo, fazer mais uma figura aqui, ó. Sei lá, vou fazer aqui que o pessoal gosta de fazer barra de chocolate, hein? Ó, mostra para os estudantes. Vou botar aqui que, né? Eu posso fazer assim, ó, tá vendo? Qual que é o todo aqui, ó? Então, eu estou trabalhando várias formas de representar fração aqui, né? Isso tudo vocês podem fazer no papel quadriculado, tá, gente? Mostrando aqui, ó. Primeiro, qual que é o todo aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou botar mais uma aqui, porque eu quero chegar no 10, né? Ó, tenho 10 quadradinhos aqui, certo? Desses 10 quadradinhos, eu vou pintar 3, né? Se eu pintar 3, como é que eu represento isso? Eu represento 3 de 10, concorda? 3 de 10 é a mesma coisa que 3 décimos, né? Lembra que a gente aprendeu a ler número? Depois da vírgula vem o quê? A parte decimal, né? 3, ó, décimos. Eu falei bastante isso, Silva, com o quadro valor de lugar. Se não me engano, lá na live 5 ou 6, né? Então, assim, usem aquele quadro valor de lugar para leitura dos números, né? Quem sabe agora na última live eu fale mais um pouco sobre aquele quadro lá, que ele é muito importante também. Então, isso aqui é a mesma coisa que de 10, tu pintar 30%. Ó. É uma porcentagem que a gente nem usa muito ela no quinto ano, que é 25, 50 e 75, mas eu super sugiro mostrar para o estudante, porque
de 10 partes, você pega 3. Cada fatia dessa aqui é 10%. O que eu vou dizer para vocês? Quando a gente mostra no visual para as crianças, até para nós, fica muito mais fácil de entender, né? Então, assim, ó, procurem mostrar para o estudante como eles podem explorar esse papel quadriculado aqui, né? Certo? Isso aqui é bem importante mesmo, né? E aí, fazendo mais uma aqui, a última, eu vou testar uma coisa nova aqui, Silvio. Vamos lá. Ó, tem esses daqui, ó. Dá para fazer uma coisa bem bacana, que são essas figuras aqui, certo? O pessoal adora pizza aí, né? Ó, trabalhar 25%, né, Silvio? 25%, 50% e 100% da pizza é interessante. Outras frações eu não recomendo muito, tá? Eu vou pintar aqui, deixa eu ver. Eu quero pintar aqui, ó. Vou pintar aqui 25% da pizza, né? Ô, professor Cristiano. Então, eu estou pintando quanto da pizza aqui, ó. Eu estou pintando 1/4 dela, né? Então, são coisas que vocês conseguem fazer aqui, ó. Ou seja, cada fatia dessa dá 25%, né? Então, são coisas que vocês conseguem colocar aqui. Eu só estou explorando aqui, mas o legal é sempre explorar a malha quadriculada. Mas quer explorar uma pizza também, ninguém fica chateado, não, né? Então, cada fatia dessa equivale a 1/4, né? Que é 25%. Né? Então, assim, essa questão da porcentagem é sempre bom mostrar para eles na malha quadriculada, que eu acredito seja muito interessante de ser feito, né? Deixa eu ver aqui. Então, tem aqui, ó, né, outro feito. É isso aí, pessoal. A gente tem mais 5 minutos aí para dúvidas, né? Espero que vocês tenham gostado. A minha ideia aqui hoje foi mostrar para vocês. Acho que foi. Mostrar para vocês um pouco aí do que a gente pode explorar na malha quadriculada, certo? E o quanto essa malha quadriculada, né, Silvia, pode ajudar ali nos escritores que não tiveram um rendimento tão satisfatório, digamos assim, dentro da prova ali em Paraná. Por enquanto, obrigado, pessoal. Silvia? Oi, professor. Sim. A gente tem uma dúvida e Sim. eu selecionei 2 comentários dentre os que apareceram aí no chat, tá, professor? Certo. Eu vou falar os comentários primeiro e depois eu falo a dúvida, tá? Tá, certo. A Gislaine Carneiro, ela fez 2 comentários bem importantes e que retratam outros comentários na mesma aqui nessa live. Ela diz assim: aprender perímetro com jogos torna tudo muito mais fácil e divertido. O lúdico chama atenção, envolve a criança e ajuda a fixar o conteúdo de forma prática e significativa. Ela também disse: professor, esses exemplos de analisar o aumento do tamanho geométrico da figura foi aplicado bem parecido na última prova Paraná. E foi mesmo, professor. Esse tipo de atividade que o professor trabalhou nessa live, assim como as outras também, esse tipo de atividade, eles estão sempre presentes nas nossas avaliações externas. E, infelizmente, é um conteúdo, é uma habilidade, é um descritor que a gente percebe que os estudantes têm algumas fragilidades, sabe, professor? Então, as formas que o professor sugeriu hoje nessa live pode colaborar muito no trabalho com essa habilidade. A Zunilda Santin, ela faz uma pergunta. Professor, gostaria de um apoio. Se caso quiser aplicar a Matific como atividade avaliativa nas aulas de pensamento computacional, como faço? Boa pergunta essa. Bom, pensamento computacional, professora, desculpa, quem é a professora que perguntou? Professora Zunilda. Professora Zunilda, muito obrigado pela pergunta. O pensamento computacional é a minha tese de doutorado aí, né? Certo? Então, assim, quando a gente fala, vou tentar sintetizar aqui, certo? Se me deixar, eu falo mais 1 hora, hein? Vamos lá. Quando eu falo em pensamento computacional, eu falo numa habilidade, professora, de resolver problemas, certo? Tendo como ajuda recursos computacionais.
E quando eu falo de recursos computacionais, eu não falo só de recursos digitais, não, tá? Eu falo também de recursos analógicos. Então, quando eu falo em pensamento computacional, eu tenho atividades desplugadas, que é analógica, e atividades plugadas, que são, né, com online. Bom, a Matific é uma atividade a priori plugada, certo? Você está online. E quando você resolve um problema, você tenta sempre identificar uma dica. Se eu puder te dar uma dica, quando eu dava aula de pensamento computacional e eu queria saber se os meus alunos estariam desenvolvendo pensamento computacional, eu sempre procurava identificar se os 4 eixos do pensamento computacional estavam presentes na atividade. Quais são os 4 eixos do pensamento computacional? O primeiro deles, professor, é pegar o problema, né, e decompor ele em partes menores. Aquele jogo que eu mostrei aqui de eu chegar entregar a pizza, naquela malha quadriculada, né? O que eu estava fazendo lá? Eu estava quebrando o problema em partes menores, né? Eu estava decompondo ele. Primeiro eu vou nessa quadra, depois eu vou na outra. Então, assim, eu quebro o problema em partes menores. Eu abstraio. O que é abstrair? Abstrair é considerar o que é importante para resolver o problema. Naquele problema que eu estava fazendo aí da malha ali, pode ser que tinha, desculpa, um boi lá em cima, vou colocar um boi, né? Um boi de brincadeira, lá em cima na última casinha. O que aquele boi tem a ver eu chegar na pizzaria? Eu nem vou passar por ele. Então, o boi eu vou desconsiderar. Eu vou abstrair o que é importante. Então, a abstração é o quê? Reconhecer o que é importante para resolver o problema. Então, quebra ele, né? Pega o problema da Matific, quebra ele em partes, ataca ele em partes. Veja o que é importante, professora, né? O que são as variáveis importantes. Veja se tem um padrão. Ó, toda vida que eu viro para a esquerda, ele vira 90 graus. Ou eu viro para a direita, ele vira também 90 graus. Então, isso é um padrão. Vê se tem algum padrão acontecendo, né? E aí tu constrói o algoritmo, professora, que era aquele passo a passo que o jogo mostrava. Então, assim, quando você vê esses 4 eixos, ou um deles acontecendo, você vê a presença de habilidades de pensamento computacional no jogo da Matific. Para ser bem sincero, tem muito pensamento computacional relacionado com os jogos da Matific, tá? Não sei se fui claro em 5 minutos, tentando te explicar, mas sim, eu consigo identificar, professora, a presença de pensamento computacional em alguns jogos, ou jogos da Matific, quando eu tento reconhecer se os 4 eixos do pensamento computacional, ou os 4 pilares, né, como alguns autores trazem, eles estão sendo evidenciados no jogo. Isso, professor, muito obrigada. Claro. Espero que tenha, né? Espero que tenha compreendido aí. Quem sabe na próxima eu trago um jogo de pensamento computacional e eu mostro aí. Mas a forma que o professor colocou foi possível compreender, sim, viu, professor? E aplicar lá do pouco que eu conheço de pensamento computacional, né? Sim. Então, a gente está chegando ao final dessa live. Eu quero agradecer a Alexandra, nossa consultora Matific, aqui na Secretaria de Estado da Educação. Obrigada, Alexandra, pela sua colaboração sempre aqui nos bastidores, ajudando a gente, né, professor? Quero agradecer você, professor Cristiano, por mais essa live. Queríamos agradecer vocês, professores, pontos focais das Secretarias Municipais de Educação, técnicos NCPM dos Núcleos Regionais de Educação, por estarem aqui conosco. Convidamos e contamos com a participação de vocês na última das 13 lives que o professor Cristiano, falando sobre o SAEB, as habilidades e a recomposição da aprendizagem. Essa 13ª live será realizada na próxima terça-feira, também às 19 horas, neste mesmo link. Nesse link também, que é o link do canal, vocês encontram todas as lives que já foram realizadas. Depois das 13 lives, assim que finalizadas, nós vamos organizar cada live com a sua habilidade, o seu descritor e o link que leva direto para a live. Daí a gente divulga para os núcleos regionais de educação, que chega aos municípios e chega até vocês, professores. Então, muito obrigada, professor Cristiano, muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal do Paraná. Mais uma vez, obrigadão aí. Tá? Um abraço a todos que estão envolvidos aí. Um abração, gente. Obrigado. Gratidão. Obrigada, professor. Tchau, pessoal. Boa noite.